Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, professor Denilson Lima aqui na área, certo? Professor aqui estagiário, o professor aqui Fábio. E hoje a gente vai estudar expressões numéricas com números racionais, certo? O oitavo ciclo aqui de atividades assíncronas. Vamos lá. Expressões numéricas com números racionais. É importante relembrar que toda expressão numérica pode ser representada por um único numeral chamado valor numérico da expressão. Mas aí a gente se depara, né? Como resolver uma expressão numérica? Vocês sabem? Como resolver uma expressão numérica? Por exemplo, aqui, ó, temos raiz de 100 menos 2 elevado à potência de 4 menos 8, que está entre parênteses, vezes 2, menos 24, que está dentro dos colchetes, né? Tudo isso. Dividido por outra expressão, que é 2 elevado à potência de 2, menos 3 mais 2. Isso aqui é um exemplo que eu resolvi citar aqui para a gente se debater, né? Como resolver uma expressão numérica? Vocês sabem o passo a passo? Percebo que está um chafurdo, né? Está muito grande essa expressão. E a gente tem que seguir nos passos, né? Então vamos lá. Os passos. Quantas prioridades dos sinais gráficos? Primeiro, a gente resolve os parênteses, certo? Da expressão numérica. Segundo, os colchetes, que está representado aí o símbolo. E por último, as chaves, certo? Nessas ordens dos sinais gráficos. Primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. E terceiro, as chaves. Um exemplozinho aqui, ó. Temos aqui a nossa expressão numérica, ó, 20 mais. Aí, entre colchete, temos 30 menos. Entre parênteses, 11 mais 5, fora do parênteses, mais 2, né? Aqui é um exemplo de expressão numérica, com números racionais, certo? Então, seguindo aqui a ordem aqui da nossa prioridade dos sinais gráficos. Primeiro, a gente resolve o quê? Os parênteses, né? E quem está dentro dos parênteses, né? 11 mais 5. Então, 11 mais 5 é 16, que eu coloquei em vermelho, né? Embaixo já. Certo? Aí agora, em segundo, professor, o que a gente resolve? Seguindo a ordem, não tem mais parênteses, né? Se tivesse, a gente continuaria. Mas agora, como tem colchetes, não tem mais parênteses, a gente vai resolver os colchetes, né? Aí a gente vai fazer 30 menos 16 é 14, somado com mais 2, continua sendo 16, né? Então fica o quê? Fora do colchete temos 20 ainda, né? Então fica 20 mais 16. Então 20 mais 16 é igual a 36, certo? Então a gente resolve primeiro os parênteses, segundo o colchete e por último as chaves. Como aqui a gente só tinha parênteses e colchete, a gente só trabalhou com esses dois, certo? Vamos lá agora a prioridade das operações. Primeiro, a gente resolve as potências ou raiz. Segundo, as multiplicações ou divisões. E terceiro, adições ou subtrações. Certo? Seguindo essa ordem, ó. Vamos lá um exemplo para a gente entender melhor. Temos aqui, ó, a nossa expressão, certo? Temos os colchetes aqui, aí entre parênteses, temos 18 mais 3 vezes 2, aí fora do parênteses, dividido por 8 mais 5 vezes 3, aí lá fora do colchete temos ainda dividido por 3, né? Então, primeiro aqui a gente vai resolver, como não tem potência nem raiz, a gente vai pular para o segundo passo, né? Que é multiplicação ou divisões. Mas a gente aprendeu anteriormente que a gente resolve primeiro dentro do parênteses, né? Então aqui a gente vai fazer o quê? Observar quem está dentro do parênteses. É multiplicação que a gente começa, né? Então a gente vai fazer o quê? Dentro do parênteses a gente vai começar pela multiplicação, que é 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, né? Aí a gente tem ainda parênteses, né? Agora a gente vai fazer o que dentro do parênteses? Somar, né? Então 18 mais 6, 24. Pronto. Agora a gente está trabalhando no nosso primeiro colchete, né? Aí, professor, aqui temos multiplicação, soma e divisão. Como é que a gente faz? Seguindo a ordem, a gente vai fazer primeiro as multiplicações ou divisões dentro desses colchetes, né? Certo? Então, 24 dividido por 8 é 3 e 5 vezes 3 é 15. Então, ficou 3 mais 15 dentro do colchete dividido por 3, né? Então, agora a gente, dentro do primeiro colchetezinho aqui, a gente vai trabalhar com a operação soma. Então, 3 mais 15, 18. Aí fora do colchete tem ainda dividido por 3, né? 18 dividido por 3 é igual a 6, certo? Então, diante disso tudo, a gente aprendeu o quê? Primeiro, a gente
A gente trabalha com o quê? Parênteses, segundo colchete e terceiro chaves, né? E seguindo as ordens das operações, primeiro a gente trabalha com potência ou raiz, dentro dos parênteses, multiplicações ou divisões, adições ou subtrações, certo? Tem que seguir passo a passo, para facilitar a nossa expressão numérica, para a gente chegar até o fim, certo? Até o resultado. Então vamos lá. Outro exemplo aqui maior. Observe que temos o quê? Temos potência, temos fração, certo? Então vamos aqui trabalhar com uma expressão maior. Vamos lá, preste bastante atenção. O passo a passo que eu vou fazer, ó. Primeiro a gente vai trabalhar aqui a nossa potência, menos 2 elevado a menos 3. Como a nossa potência está negativa, a gente pode inverter, né? Para ele ficar positivo. Como assim, professor? Invertendo, ó. Vai ficar o quê? Menos 1 meio. Aí o sinal da potência ficou positivo, certo? Isso é uma propriedade de potência. Inverter para a nossa potência ficar positivo, certo? E agora, professor? Agora eu vou calcular, seguindo lá as ordens das operações, a potência, né? Que é raiz e potência. Como não tem raiz, eu vou usar potência dentro do nosso parênteses. Então, menos 2 ao cubo. E tem aqui a nossa potência do último aqui, parênteses aqui, né? Então, vou fazer o quê? Menos 2, menos 1 meio ao cubo, fica menos 1 oitavo, né? E aqui no segundo parênteses, que foi que a gente fez, professor? Na primeira a gente calculamos a potência e na segunda a gente reduzimos a um denominador. Ou seja, a gente pegou, fez o MMC, né, que é 2, e reduzimos ao mesmo denominador, ó. Observe bem, certo? Por quê? Porque lá é uma soma de fração, ó, menos 1 mais 1 meio. Precisa fazer o MMC. Agora, prosseguindo. Prosseguindo, eu vou pegar menos 2 mais 1, fica 1 meio, né? Efetuamos a soma algébrica, ó. Ficou 1 meio. Menos 1 meio ao quadrado, né? Agora, segundo passo, a gente vai fazer o quê? Resolver a potência que está dentro do parênteses, certo? Seguindo esse cronograma, ó. Essa ordem, ó. Resolver dentro dos parênteses. Aí qual é? Tem raiz? Não. Tem potência? Sim. Então a gente vai resolver as potências dentro do parênteses. Depois a gente vai resolver os colchetes. E por último, as chaves se tiver, né? E seguindo a ordem de soma, a gente vai resolver potência ou raiz, depois multiplicação ou divisão, depois soma ou subtração. Então vamos lá. Continuando aqui, dentro do parênteses, a gente vai resolver a potência. Menos 1 meio ao quadrado fica como? Calculando a potência, fica 1 quarto positivo, né? Aí a gente vai fazer o quê? Eliminar os parênteses, que a gente já pode, né? Aí a gente tem que fazer o jogo sinal. Menos por mais é menos, né? Portanto, dentro do colchete fica 2/3 menos 1 quarto, certo? Aí agora a gente vai resolver o quê? Próximo passo. O que está dentro do colchete, né? Então é a subtração. Então vamos reduzir ao mesmo denominador. Como é que fica o MMC? O MMC dessa subtração de fração fica 12. O MMC de 3 e 4 é 12. Aí efetuamos a soma algébrica. 8 menos 3 fica 5. 5 sobre 12. E agora, professor? Agora eu posso efetuar a multiplicação, né? 1 quarto vezes 5 sobre 12. Que é o quê? 1 vezes 5 é 5. 4 vezes 2, 48. Então fica menos 1 oitavo, menos 5 sobre 48, né? Aí o próximo passo é tirar o MMC. O MMC de 8 e 48 é 48, né? Aí calculamos o valor da operação. Menos 6 menos 5 fica menos 11 sobre 48. Portanto, descobrimos o nosso valor da nossa expressão numérica, certo? Então, professor, eu devo seguir o passo a passo que dará certo, né? Sim, ó. Primeiro, enquanto aos símbolos, parênteses, segundo, colchete e terceiro, chaves, certo? Aí, dentro dos parênteses, a gente resolve primeiro o quê? Raiz ou potência, que foi o caso que a gente trabalhou primeiro com potência. Segundo, multiplicação ou divisão, que foi o caso que a gente trabalhou também dentro dos parênteses ou colchetes. E, por último, soma e subtração, dentro do colchetes ou dos parênteses, certo? Você tem que seguir
em ordem em ordem. E a gente chegou até o final, ó, que foi menos 11 sobre 48, que é o valor da nossa expressão numérica. Viu como facilitou seguir esse passo a passo? Então, espero ter ajudado, colaborado com as dúvidas de vocês. E qualquer dúvida, chame no WhatsApp para a gente esclarecer as dúvidas, certo? Então, muito obrigado a todos. Bons estudos. Fique com Deus.